Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda e nós estamos iniciando agora mais uma aula aqui pela plataforma do Google Classroom, ok? Bom, hoje nós iremos trabalhar a unidade 2 da apostila, cujo tema é o seminário, tá bom? Então, antes de começar a leitura, nós vamos observar esse infográfico, que é esse gráfico misturadinho com imagens, tá? Olha lá, ó, comportamento sexual dos jovens. 6 em cada 10 jovens entre 15 e 24 anos fizeram sexo sem preservativo no último ano. 43,4% não se protegeram durante o sexo casual, que é aquele sexo que transa com pessoas diferentes, né? Sem ter uma regularidade de parceiro. 19,5% fizeram sexo com mais de 5 pessoas no último ano. 74,8% nunca fizeram teste de HIV na vida. E 21,6% acham que existe cura para a AIDS, né, gente? Quanta desinformação, tá bom? Por que nós estamos tratando disso na aula de língua portuguesa, professora? Gente, vocês estão numa fase de transição, vocês vão para o ensino médio o ano que vem. Então, tá na hora de vocês começarem a refletir sobre alguns assuntos, né? Assuntos que muitas vezes a gente não pode conversar em casa, porque é um assunto tabu, né? Nem toda família conversa sobre isso. Então, a gente precisa conversar sobre isso na escola, né? Até porque, gente, a AIDS está aí, né? E a faixa etária de população onde ela mais cresceu é nessa faixa etária aqui de 15 a 24 anos. Então, se queremos uma sociedade saudável, precisamos de jovens saudáveis. Como que a gente vai ter jovens saudáveis? Conscientizando as pessoas que a AIDS não tem cura, né? Que apesar dela não matar hoje em dia, ela é uma doença sexualmente transmissível que pode ser evitada, tá? Então, nós vamos trabalhar isso sim, né? Nós vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Analise os dados apresentados sobre o comportamento sexual dos jovens e e assinale a alternativa correta. Os dados revelam que a maioria dos jovens faz frequentemente o teste de HIV, gente? Com certeza não, olha lá. 74,8% nunca fizeram teste de HIV. B. O fato de alguns jovens acreditarem que existe cura para a AIDS é falta de conhecimento sobre o assunto? Com certeza, gente. Pode assinalar essa assim com um X bem grandão. A AIDS não tem cura. Se o jovem acha, 21% é bastante, né, gente? Se eles acham que a AIDS tem cura, para que eu vou me preservar de uma doença que tem cura? Sendo que, na verdade, a AIDS não tem cura. C. Uma boa parcela dos jovens não faz uso de métodos para prevenir doenças durante o sexo com parceiros fixos. A gente não tá falando de casos de sexo com parceiro fixo, a gente tá falando de sexos com parceiros casuais. D. A quantidade de jovens que não faz uso de preservativos durante o sexo casual é irrelevante. Irrelevante quer dizer que não é importante. Muito pelo contrário, é super importante a gente saber que esse número é alto ainda, tá bom? Para que a gente possa conscientizar, né, a todos da sociedade, especialmente os jovens, a importância do uso de preservativos. Bom, em sua opinião, por que os jovens não fazem uso de métodos que previnem as doenças sexualmente transmissíveis? Será que é falta de informação, gente? De verdade, assim, sabe? Eu queria entender, porque eu não acho que seja falta de informação. Eu acho que hoje em dia você tem muita informação na internet, você tem muita informação em tudo quanto é lugar. Hoje em dia as pessoas, por mais que ainda seja um sexo seja um assunto tabu, tá melhor do que há 20, 30 anos atrás, onde as pessoas não poderiam nem tocar nesse assunto, né? Eu acho que o jovem ele tem mais abertura sim para conversar. Se não com os pais, com os colegas, com o tio, com, sei lá, com o professor, né? Tirar suas dúvidas com o médico, certo? O que eu acho que acontece, e aí eu tô dando a minha opinião, você vai colocar a sua, tá? É que eu acho que o jovem acha que não vai acontecer com ele. Sabe, assim, aquela coisa de quando você é adolescente, você acha que vai acontecer com todo mundo, menos com você, tá? Então, gente, eu acho que é um pouco um desafio, sabe? Uma sensação que a gente tem na adolescência
de que assim, que nada vai dar errado com a gente, né? E eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre essa atitude, tá? A gente precisa rever aí esse pensamento. 3. Quem pode instruir os jovens sobre assuntos que envolvem a prevenção, de doenças sexualmente transmissíveis? Gente, pais, professores, profissionais da área de saúde, né? Panfleto, site, informações disponíveis em consultórios médicos, posto de saúde. É como eu disse, hoje em dia, a gente tá cheio de informação. Você não pode falar que não tem informação, tá? Em algum momento você já ouviu falar sobre isso, você já viu escrito em algum lugar, né? Então, não é falta de informação. Ah, professora, mas nem tudo que tá na internet é confiável. Concordo plenamente. Tem coisa que tá na internet que você não deve confiar. Mas eu tô falando de site seguro, site do Ministério da Saúde, né? Site de medicina. Não tô falando de blog escrito por qualquer pessoa. Não. Informações de fonte segura, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a AIDS, né? Que doença é essa, gente, que mata, né, até hoje? Bom, ela surgiu, gente, a partir de um vírus chamado CIV, e ele é encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o CIV é um vírus altamente mutante, quer dizer, ele se transforma muito, que teria dado origem ao HIV, que é o vírus da AIDS. O CIV, presente no macaco verde, teria criado o HIV-2, uma versão menos agressiva, que demora mais tempo para provocar a AIDS. Já os chimpanzés deram origem ao HIV-1, a forma mais mortal do vírus. É provável que a transmissão para o ser humano, tanto do HIV-1 como do HIV-2, aconteceu em tribos da África Central, que caçavam ou domesticavam chimpanzés e macacos verdes. Diz o infectologista Jacir Pasternak, do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Bom, primeiro, tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer sobre a AIDS que, caso vocês ainda não saibam. Quem tem o vírus não desenvolve necessariamente a doença rapidamente, assim. Às vezes a pessoa, ela tá com o vírus e ela demora anos para desenvolver a doença. Demora anos para a doença aparecer. Se a pessoa, nesse tempo, procurar o médico e fizer o exame e der positivo, ela pode tomar medicamentos que retardam o desenvolvimento do vírus, ou seja, que ele vai demorar mais ainda para se desenvolver, tá? Então, não necessariamente é assim, peguei o vírus, amanhã eu tô doente, não. Demora, tem um tempo de incubação. Às vezes é anos, gente, 5 anos, 10 anos, até a pessoa começar a manifestar os primeiros sintomas. Segunda coisa que eu queria falar para vocês é que a AIDS, a pessoa que tem AIDS, ela nunca morre de AIDS. Como assim, professora? Deixa eu explicar, tá? A AIDS, o vírus HIV, ele é um retrovírus. O que é isso? Ele destrói o sistema imunológico da pessoa. Então, a pessoa que tem AIDS, gente, ela não tem sistema imunológico. Ela morre de gripe, ela morre de pneumonia, ela morre de qualquer outra doença. Por quê? O vírus HIV é um vírus oportunista, né? O vírus HIV, ele abre espaço para doenças oportunistas, que são doenças que vêm quando o nosso sistema imunológico está debilitado. No caso da pessoa que tem AIDS, o sistema dela é muito debilitado, porque é quase como se ela não tivesse anticorpos, tá bom? Então é assim que a AIDS mata as pessoas, né? É destruindo o sistema imunológico delas, ok? Vamos para o momento do texto. Esse texto é longo, eu prometo que eu vou ler bem rapidinho. Não passe o vídeo, leia o texto junto comigo, tá? Sem medo de doenças, jovens não se protegem na hora do sexo e casos de DST disparam no Brasil. Gente, isso é sério, muito sério. Eu morava em São Paulo, do lado de um postinho que distribuía remédio para pessoas portadoras de HIV. Gente, era assustador o número de jovens que ficavam na fila esperando para pegar os remédios. Gente bonita, gente nova, gente que você olhava. Às vezes a gente tem a imagem do AIDS com aquela pessoa, né, magra,
Não, gente, era gente que você olha e você fala, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa tem AIDS. Então, gente, a AIDS não tem, ela não escolhe. Ela não escolhe rico, pobre, homossexual, heterossexual, menino, menina. Ela pega em todo mundo, tá? Então, por isso que a gente tá tratando desse assunto. Que, olha só, isso aqui é uma notícia de 2016, tá? Então, esse texto, ele não foi inventado, gente. Ele é uma notícia, ok? Quer dizer que ele é real. Apesar das informações sobre as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, circularem livremente, especialmente hoje em dia por causa das redes sociais, o jovem brasileiro não se preocupa em se prevenir, seja por não ter tido contato com alguém doente ou por acreditar que isso nunca vai acontecer com ele. Só de HIV, que é uma das mais graves DSTs, houve aumento principalmente entre os mais jovens. Na faixa etária dos 20 aos 24 anos, a taxa de detecção subiu de 16 casos por 100 mil habitantes em 2005 para 33 casos em 2015. Ou seja, gente, mais que dobrou, tá? Informou o Ministério da Saúde. Outra DST que preocupa as autoridades é a sífilis, devido ao disparo no número de casos. A doença pode provocar sequelas graves para a vida toda. Segundo o ginecologista e obstetra e membro da FEBRASGO, Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Geraldo Duarte, o motivo do aumento da transmissão das DSTs se deve à falta de conscientização. O maior aumento acontece entre jovens que não têm medo. Já entre os mais velhos, o aumento se explica porque o preservativo incomoda e eles não usam. Eles não foram educados para usá-lo. O infectologista e supervisor médico do ambulatório do Hospital Emílio Ribas, Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, afirma que o fator determinante para o aumento da transmissão das DSTs é a negligência com o uso da camisinha, atribuído à diminuição da preocupação ou do descuido da população. Com a evolução no tratamento do HIV, por exemplo, a AIDS deixou de ser sentença de morte. Apesar de não se conseguir a cura, os médicos fazem com que a doença se torne crônica, ou seja, administrável. O indivíduo consegue viver com o vírus, e isso certamente elevou a diminuição dos hábitos que vinham sendo criados, principalmente na década de 90. Na década de 80, a gente teve um boom da AIDS pelo mundo. E aí, em 90, todo mundo só falava de AIDS e estava super preocupado. Com os anos 2000, as coisas foram esquecidas, né? Então, é isso que ele está falando, né? Depois da década de 90, as pessoas vêm diminuindo o uso de preservativos porque perdeu-se o medo da AIDS. No caso da AIDS, a infecção cresce entre os homens em todas as faixas etárias, de acordo com o Ministério da Saúde. De 827 mil infectados no Brasil, 122 mil pessoas não sabem que tem o vírus. Segundo o infectologista, dentro dessa população jovem masculina, a prevalência de HIV é especialmente maior em grupos específicos, como os transexuais, os gays, os homens que fazem sexos com homens e presidiários. Então, não é... Quando a AIDS surgiu, gente, tinha um certo preconceito de falar assim, a AIDS só dá em homossexual. Não. Apesar da prevalência nesse grupo ser maior, a AIDS não dá só em homossexual, tá? A incidência de outras doenças sexualmente transmissíveis também aumentou, já que o fator em comum entre elas continua o mesmo: a falta de camisinha nas relações sexuais. Porém, de acordo com Júnior, o número de infectados com sífilis, HIV e outras DSTs, como hepatites B e C, gonorreia e clamídia, não são notificadas. No mundo inteiro, a tendência é de aumento das doenças sexualmente transmissíveis, porque as pessoas não estão usando preservativo. Pesquisas tentam investigar o porquê disso. Já se sabe que a utilização da camisinha nas relações sexuais é menos de 40%. E nem sempre conseguimos medir os dados que são, muitas vezes, baseados na percepção dos próprios médicos. Desde 2010, percebe-se isso em relação à sífilis.
Os dados de notificação mostram o aumento não só na sífilis adquirida por transmissão sexual em adultos, mas também na congênita, que é aquela transmitida de mãe para bebê, que pode ocorrer durante toda a gestação. Dados do Ministério da Saúde apontam que entre os anos de 2014 e 2015, a sífilis adquirida teve aumento de 32,7%, a sífilis em gestante 20,9% e congênita de 19%. Em 2015, o número total de casos notificados de sífilis adquirida no Brasil foi de 65.878. No mesmo período, a taxa de detecção foi de 42,7 casos por 100 mil habitantes, e na maioria são homens, 136.835, 60%. No período de 2010 a junho de 2016, foi registrado um total de 227.663 casos de sífilis adquirida. Se diagnosticada com antecedência, é possível prevenir a transmissão da sífilis para o bebê, conforme explicou o especialista. Porém, em alguns casos, a doença só é diagnosticada depois que a criança nasce. Isso pode acontecer se a mãe não fizer o pré-natal e se o acompanhamento não seguir as recomendações médicas. Uma ideia ainda muito disseminada entre os mais pobres é de que só precisa começar a fazer o pré-natal depois que a barriga cresce. Então, às vezes, se começa o pré-natal no segundo ou no terceiro trimestre de gestação. O correto é iniciar o acompanhamento assim que descobre a gravidez. E o obstetra, ele vai fazer a sorologia, ou seja, vai pedir o exame para sífilis. Se diagnosticada a doença, deve-se começar o tratamento e pedir outro exame pouco antes do parto. Duarte reitera que o problema maior da sífilis não é a doença em si, mas as suas consequências. De 10 bebês nascidos de mulheres infectadas que não se tratam, 4 morrem no final da gravidez. Outros 4 desenvolvem sífilis congênita e somente 2 nascem saudáveis. A gravidade dos sintomas da sífilis congênita depende do grau de acometimento da criança, que pode ter problemas ósseos e, consequentemente, dificuldade para andar a vida toda, ou até atingir o sistema nervoso, comprometendo todo o desenvolvimento. O ginecologista também ressalta que a sífilis é uma doença silenciosa. Depois de um ano desaparecem os sintomas, mas ela fica dentro do organismo e pode voltar em anos em forma de diversas lesões, como comprometimento da aorta, que é a artéria do coração, lesões cerebrais graves, rompimento da medula óssea, a pessoa fica paralítica, né? Demência, entre outras complicações irreversíveis. Há casos de pessoas que apresentam esses sintomas até os 30 anos depois do contágio, tá bom? Bom, gente, eu sei que vocês estão cansados, o texto é bem longo, mas vamos lá, tá? Vamos ler essa última parte, ó. Tabu da nova geração. O ator Gabriel Comicoli, de 21 anos, só passou a ter mais contato com portadores do vírus HIV quando descobriu que também havia sido infectado. Há 7 meses. Ao acordar com caroço no pescoço, ele pensou que se tratava de cachumba e foi ao médico. Dentre os exames solicitados estava o de HIV. Dias depois, o diagnóstico. O jovem abriu um canal no YouTube para contar a sua recém-descoberta. Os jovens também deixaram de falar sobre DSTs e HIV, que ainda é um tabu. Eu tive mais contato com pessoas infectadas quando descobri que tinha o vírus. Logo depois, mandei mensagem para todos com quem tive relação sexual. Todos responderam com todo tipo de reação, desde achar que era brincadeira até pessoas que foram fazer seus exames por conta disso e que nunca tinham feito. E ninguém afirmou estar infectado. Comicoli diz sempre carregar parte da medicação na bolsa para não correr o risco de atrapalhar o tratamento. O ator se mudou do Rio de Janeiro para Curitiba, sua cidade natal, para se tratar ao lado da família. A minha família reagiu bem, eu esperava a reação mais drástica, mas eles deram todo o apoio. Eu contei para minha mãe por Skype e ela me apoiou totalmente, assim como meu pai. Apoio nesse momento é uma das melhores coisas. Na opinião do jovem,
O número de infectados aumentou porque as pessoas se esqueceram do assunto e faz um apelo. Fazer o teste e descobrir logo é a melhor opção. Se der positivo, vai atrás do tratamento para levar uma vida saudável. Não basta ter só informação. Para o infectologista do Hospital Emílio Ribas, a conscientização da população pode mudar se forem intensificadas ações específicas e direcionadas para cada grupo. A mesma campanha de prevenção não consegue ser eficiente para mulheres casadas ou para homens que fazem sexo com homens, ou mesmo para idosos, porque o risco a que cada um se expõe é diferente. A gente também não pode só jogar todas as fichas na utilização do preservativo. Sabemos que é o método mais útil, mas existem outras formas de se prevenir, como abstinência sexual em determinadas situações. Pessoas alcoolizadas ou drogadas, por exemplo, não costumam usar preservativo. Quando se trata uma pessoa infectada, reduz-se o risco dela transmitir o vírus a praticamente zero, explicou o médico. Mas não recomenda aos casais que tomam coquetel retroviral que abandonem a camisinha. Ou seja, gente, quando você trata uma pessoa doente, o risco dela transmitir é quase zero. Mas mesmo os casais que têm HIV positivo não podem deixar de usar preservativo. É necessário detectar o máximo possível de infectados. Pelo menos 20% das pessoas que têm HIV não sabem disso. Não pode esperar elas irem até o hospital. Tem que levar o exame de forma mais fácil até as pessoas, com ações afirmativas, como teste de saliva, colocar van com teste na balada e etc, né? Então, gente, esse texto foi da Notícias R7, né? E é um texto que ajuda a gente, olha só, falei pra vocês, ó, super novo, 21 anos, né? E tem AIDS, tá bom? Vamos para a próxima página. Exercício 1. De acordo com o texto, quais são os principais motivos para o jovem não se prevenir contra a DST? Volta lá no texto e copia, tá? 2. Quanto à falta de prevenção, é correto afirmar que A. Não houve aumento do índice de pessoas com DST nos últimos anos. O aumento de casos de sífilis revela que os jovens se previnem mais contra a AIDS. Os jovens não têm acesso a preservativos que podem diminuir os casos de DST. A conscientização dos jovens é medida crucial, quer dizer, medida muito importante para a prevenção contra a DST. Gente, é a D. Claro que sem conscientizar o jovem, a gente não vai conseguir prevenir as DSTs, porque é os jovens que estão sendo atingidos, ok? 3. Sobre o trecho com a evolução no tratamento do HIV, por exemplo, a AIDS deixou de ser uma sentença de morte, quais são os impactos positivos, né, dessa evolução e quais são os negativos, né? O que isso causa nos jovens? Bom, eu vou ajudar essa, tá? Positivamente, o número de mortes diminuiu, né, já que o tratamento hoje permite com que a pessoa que tem o HIV viva mais tempo. Negativamente, as pessoas estão se prevenindo menos, elas estão negligenciando o uso de preservativo. Elas não estão usando preservativo porque elas acham que a AIDS não mata mais, tá? Então, vocês vão escrever isso aí com as palavras de vocês. Exercício 4. Diante das afirmações do texto, marque V para verdadeiro e F para falso. Apenas os gays, transexuais e homens que fazem sexo com outros homens e transexuais correm o risco de serem infectados pela AIDS? Gente, não, todo mundo. Essa aqui é falsa. Doenças como sífilis, gonorreia, clamídia e hepatite B e C não são notificadas porque estão balizadas quanto ao contágio, quer dizer, não está ocorrendo? Falso, está ocorrendo, não está nada balizado, não está nada equilibrado, está fora de equilíbrio subindo, né? Curva crescente. A AIDS é um problema que afeta a população do mundo inteiro? Verdadeiro. Preservativos são usados pelas pessoas, contudo o número não atinge 50%, o que traz riscos à saúde da população? Sim, pouca gente está usando preservativo. Jovens e adultos podem contrair alguma DST de alguma forma, o que não acontece com bebês e crianças. Falso, bebê e criança também pode contrair DST. Como, professora? Através do parto, né? Ele mostrou pra gente a sífilis, né? Que passa para os bebês, tá? Muito bem. A sífilis congênita, né? Que a gente viu.
Exercício 5. De que forma a sífilis congênita é transmitida e como que a sua transmissão pode ser evitada? Ela é transmitida, gente, durante a gestação da mãe para o bebê. Como que ela pode ser evitada? Fazendo pré-natal, fazendo acompanhamento médico desde o início da gravidez. Descobriu que tá grávida, faz o exame, né? Vai lá fazer o tratamento médico, vai lá fazer o pré-natal, ok? 6. Por que, em sua opinião, gente, falar sobre DST é um tabu para o jovem? Aqui eu quero a sua opinião. Por que o jovem tem dificuldade em falar sobre DST? Né? O que vocês acham? Será que é o jovem que tem dificuldade ou será que é a sociedade, gente? Eu acho que é a sociedade, né? Vamos para a próxima página e aí a gente vai fazer o exercício 7 e 8 e encerra a aula de hoje, tá? De acordo com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, quando se trata de uma pessoa infectada, reduz-se o risco dela transmitir o vírus a praticamente zero. Dessa forma, é possível afirmar que o uso de preservativo é dispensável nesses casos, ou seja, a pessoa que está em tratamento, ela não está transmitindo, mas ela pode, gente, transar sem camisinha? Não, né? A resposta é não. O uso de preservativo não é dispensável em nenhum caso, nem quando o risco de transmissão está reduzido a zero. Não pode transar sem camisinha, gente. Desculpa, é o português claro, eu não tenho, eu posso falar isso diversas vezes, mas é vocês que têm que colocar isso na cabeça, né? Mesmo quando a pessoa tá fazendo o tratamento, mesmo quando a pessoa não tá transmitindo, não pode deixar de usar o preservativo, ok? Exercício 8. Quais soluções para diminuir os riscos de contágio da AIDS são apontadas pelo texto? O texto fala em conscientização da população por meio de campanhas, né, direcionadas para cada grupo, o acesso fácil ao exame de HIV, tá? E principalmente deixar, gente, conscientizar as pessoas, mostrar, né, que todo mundo pode pegar HIV, tá? Aqui ele vai falar dos homens que se relacionam com homens, com, né, os homossexuais, mas ele não tá em nenhum momento restringindo a esse grupo, né? Ele fala que qualquer um, né, qualquer um, mulheres, homens, certo? Que tem uma vida sexual ativa, ou seja, que tem relação sexual, precisa usar preservativo, precisa usar camisinha, ok? Aí nós temos um Você Sabia que vai explicar pra gente, né? A camisinha é o método mais eficaz para se prevenir contra muitas doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, alguns tipos de hepatite e sífilis, por exemplo. Além disso, evita uma gravidez não planejada. Por isso, use camisinha sempre. Mas o preservativo não deve ser uma opção somente para quem não se infectou com HIV. Além de evitar a transmissão de outras doenças que podem prejudicar ou ainda mais o sistema imunológico, ele previne contra a reinfecção pelo vírus causador da AIDS, o que pode agravar ainda mais a saúde da pessoa. O preservativo masculino é distribuído gratuitamente em toda a rede pública de saúde. Caso não saiba onde retirar, ligue para o Disque Saúde 136. Também é possível pegar camisinha em algumas escolas parceiras do projeto Saúde e Prevenção nas escolas, né? Tudo bem, gente? Bom, nossa aula de hoje foi sobre isso. Eu espero que vocês, né, tenham refletido bastante sobre essa questão das doenças, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre o seminário. Nós vamos voltar aqui em estudo do gênero, ok? Um abraço a todos, uma boa semana e até a semana que vem. Tchau, tchau.